gente, muito boa tarde. O programa de hoje, Páginas da Vida, é o programa da força, do otimismo, dos sem limites. É o programa Eternamente Fênix. A nossa convidada de hoje é Cláudia Elizabeth Silva, uma sanjoanense que colocou a voz da nossa terra por esse Brasil, por esse mundo. Ela é Cláudia Moreno também, né? Duas personalidades nós vamos entrevistar aqui. Nós vamos entrevistar a Cláudia Elizabeth Silva e vamos entrevistar também a Cláudia Moreno numa pessoa só. Que coisa bacana, bem diferente. E hoje, um abraço a você que está ligado na gente em São João del Rei, você que está ligado na gente em São Paulo. Alô Leia, alô Wanda, alô Tuca, alô Jorginho, alô Chicão. Muito obrigado, recebi a mensagem hoje de vocês de manhã, que está sempre acompanhando as histórias de gente de São João del Rei. Um abraço também para a galera holandesa ligada na gente, um abraço para Portugal também ligado na gente, um abraço a todo mundo ligado aqui na Ecológica, a rádio que valoriza a sua história, e hoje tem a história aqui da Cláudia Elizabeth Silva e depois da Cláudia Moreno. Muito boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Jean. Um grande prazer estar aqui com você. Eu vim com a esperança de passar férias em São João del Rei depois de 7 anos e meio, morando no interior de São Paulo. E eu tenho a satisfação de encontrar amigos de muito tempo e fazer um novo amigo e participar de um programa tão maravilhoso. Olha, o prazer é meu. Você acha que isso é por acaso, um encontro meu e seu? Eu peguei uma conversa sua, foi até estranho, peguei você conversando com a Eunice, inclusive foi sua companheira na época de escola, né? Ela contou um bocado de história sua, mas peguei até a conversa, o bonde andando, entrei no meio da conversa e senti em você essa energia e fiquei maravilhado com um pouco de conversa que a gente teve sobre você. E aí houve o convite e você, graças à vida, né, está aqui contando um pouco da sua história. É muito engraçado porque naquele momento que eu entrei na loja, eu fui para comprar uma bola para presentear o meu sobrinho. E aí a Eunice me conheceu, sabe como você vive um flashback de anos e anos e anos dentro de São João del Rei, fazendo parte de uma escola de irmãs chamada Instituto Auxiliadora, a minha amizade com a Eunice, aquela vida simples que a gente tinha no bairro Bonfim, da nossa infância. É muito bom. Enquanto o nosso encontro, desculpa te interromper, eu acho que não é uma coincidência, é uma providência. É providência. Eu acho que a partir daqui muita coisa vai acontecer. Que assim seja, os anjos digam amém, né? Com certeza. Você estudou, os seus pais são daqui de São João também? São. Eu sou nascida aqui em São João del Rei. Eu nasci no bairro do Bonfim. E bem pequena, a minha mãe casou com meu padrasto e nós fomos morar na rua Santo Antônio. A famosa Rua Santo Antônio. A rua mais antiga da cidade. Exatamente. E ali eu passei toda a minha infância, minha pré-adolescência. Eu tenho muitos amigos, muitas histórias, muitas árvores que eu era a última a subir, a primeira a cair, porque eu era meio gordinha, mas eu não deixava de subir. Sempre firme, acreditando desde o começo que eu poderia, e era isso que eu fazia. Então nós somos de uma geração que brincávamos nas hortas, roubávamos fruta, brincávamos de queimada nas ruas, de pique-esconde, de soltar pipa. Uma infância de muita generosidade. E me fale um pouco dos seus irmãos. Você tem mais irmãos? Tenho. Eu tenho 2 irmãs. A minha irmã é a Brisa, que continua morando aqui. A Brisa é professora. Tenho a minha irmã, a Kátia, que ela mora em Uberlândia, que é mãe da Alana e do Iago. A Alana que está aqui com a gente hoje, né? Aliás, o estúdio hoje está lotado. Está como se fosse, gente, o estúdio do Faustão. Tão lotado que está hoje. Pode focalizar a galera que está aí. Nós estamos aí. Esse é o primo, né? O Samuel. O Samuel, meu primo muito querido. Assim, a gente desde pequeno, a gente tem muito contato. E eu tenho uma família assim pequena, são 2 irmãs, né? O meu pai e minha mãe já faleceram. E eu tenho muitos assim, primos, tenho muitos tios e muitos amigos. Você imagina, eu tenho 23 anos que eu saí de São João del Rei. A minha filha costuma falar que eu preciso passar férias 6 meses aqui para mim na casa de todo mundo que eu conheço.
E marcante, né? Depois de tanto tempo fora, É. eu nisso, na mesma hora, reconheceu você. Exatamente. Né? Você tem uma presença realmente que marca, Obrigada. né? Isso é bom demais. Me disseram, a Eunice me disse, que você quase fazia com as irmãs de caridade da época da escola, desistisse de seguida no meio que eles tinham de vida. Muitas histórias. Eu fui do tipo de menina que, na época, era aquele cabelinho do Chitãozinho Chororó. Eu andava com uma camisa floral, uma calça listrada, uma franja arrepiada e um rabinho no meu cabelo atrás. E eu fazia parte da turma, sabe aquela turma do fundão? A turma do mal das escolas? Sim. Eu fazia parte. Eu era terrível. E as irmãs, quantas histórias eu já tive? Nós colocamos bomba no chuveiro, nós pulamos cerca, eu fiz um molde do meu sapato pra gente fazer uma cola e as irmãs me tomaram meu sapato e voltar descalço pra casa. Eu fui muito presente também na vida escolar. Extremamente juizada, né? Isso que eu chamo de juízo. Vai pro céu desse jeito. Gente, com essas pintações todas, depois ela vai contar que a questão do cotovelo, como é que é a questão do cotovelo? O que eu brinquei com o Jean e com a Eunice, né, que é a nossa pessoa em comum, a nossa amiga em comum, é o seguinte, que eu sempre falo para todos, que Deus não depositou as mãos dele na minha cabeça. Ele colocou o cotovelo e debruçou. Porque eu sou uma pessoa tão abençoada, tão feliz, com tantos dons, e eu acho a vida tão maravilhosa, tão colorida, que não pode ter sido só a mão, gente. Foi o corpo inteiro que ele debruçou em cima de mim. Olha, pra mim, basta apenas a mãozinha que já vou ficar satisfeito. Eu vou te apresentar para ele. Se apresenta. Eu ainda chego lá. Aí, você era líder desse grupo. Olha, da foi o seguinte, pintação? eu sempre fui uma menina meio diferenciada no grupo, por quê? Eu vim de uma infância realmente assim, não uma infância paupérrima, mas uma infância turbulenta. Então assim, nós não tínhamos tantas coisas quanto os meus sobrinhos, a minha filha, eu tenho uma filha de 23 anos, a Yasmin. Eu fiquei conhecendo ontem. Isso, que eles podem ter hoje. Então tipo assim, a gente ia para a escola, primeiro eu comecei a estudar na escola Maria Tereza, depois eu fui estudar na escola João dos Santos, até que eu consegui ir para o Instituto Auxiliadora, que a minha tia Venira era professora de lá, nós éramos bolsistas e estudávamos lá. Então, para conseguir as coisas na minha vida, foram coisas assim, muito difíceis mesmo. Eu lembro uma presença muito marcante, eu costumo falar que as presenças femininas na minha vida são muito fortes. Então, com muito carinho, eu lembro da minha avó, a avó Carmen, que até então era mãe do meu padrasto, mas me considerava também muito. Eu lembro que na minha infância tinha tem a padaria Pio XII, no Tijuco. Tem até hoje. Era um dos melhores pães da cidade. Eu não sei hoje porque assim, eu Qualidade não voltei. muito boa. Sim, eles têm uma história muito grande, um padrão, isso. E eu lembro que eu adorava comprar coisas de papelaria. Cadernos, eu sempre fui muito ligada nessa questão de escola, de escrita, né? Escrita e leitura. Então, eu esperava que a minha avó pedisse que eu fosse buscar pão para ela me dar o troco. Eu juntava o troco para me comprar os meus lápis diferentes, que era ostentação na época, era o biscoito recheado. Aí dava para encarar o resto da galera. Dava para encarar. E quando não dava para encarar, eu sempre fui mais gordinha, mais troncuda. Então, se pressionava. De uma certa forma, a gente defendia certos grupos para defender aquela merenda diferenciada, sabe? Olha, aquela mortadela, não aquele salaminho passado, mas uma tardelinha. Aquele dia da criança lá no Minas, que todas as professoras levavam a gente, que tinha shows, levavam a gente no cinema para ver o filme dos Trapalhões na época, né? Então a gente conseguia defender aquele biscoitinho recheado, legal. Uma trapalhona indo ver os Trapalhões. Vendo os Trapalhões. Você imagina que você deve ter aprendido. Ai, meu Deus, muita arte. Escola. Muita arte. Nossa, muita mãe do céu. Já tinha uma base. Chegou lá, aumentou a base. A Globo só não me descobriu naquela época. Puxa vida, senão eu ia ser a quinta Trapalhona. Por exemplo, essa situação, você é a pessoa, a mais velha dos irmãos ou a mais nova? Sim, eu sou a mais velha. Um ano depois do meu nascimento nasceu a Brisa. 3 anos depois nasceu a Kátia. E o estilo de vida delas são parecidos com o seu ou totalmente diverso?
Minhas irmãs amo de paixão, Jean, mas são completamente inversas a mim. As minhas irmãs falam pouco, as minhas irmãs, elas pouco sorriem, as minhas irmãs pouco conversam com as pessoas. Se fosse necessário que as minhas irmãs viessem aqui nesse programa para de repente divulgar, porque elas são extremamente inteligentes, têm muito dons, não espere essa reação, porque elas não fariam isso. São completamente diferentes. Você lembra aquela história do patinho feio? Sim. Eu tô achando que eu era o patinho feio. Olha aqui, a Mona Lisa. Querida. Ela falou, oi bem, se você tem alguma amiga, pergunta a você se você tem uma amiga mais diva do que ela. Totalmente, 100% diva Mona Lisa. Misericórdia, senhor, apaga tudo. Eu vou dar na cara dela. Esqueça que está tudo escrito, seja lá quem for. Agora já era, Mona, desculpa. Infelizmente mas você já acabou... saiu. Quando ela passou essa ligação aqui, a gente já estava no ar, não tinha como mudar. Inclusive, tem até a situação que ela passou, é o seguinte. Ai, senhor, cadê a Cláudia? Ah, está na farmácia. Farmácia, buscar medicação. E essa medicação que nunca chegava. Você na farmácia e eu na ortopedia com Paulo. Misericórdia! Que negócio é esse, menina? Isso é uma história que a gente não pode contar no ar. Isso aí é uma história que pode comprometer muita gente. A gente vai deixar no anonimato. Deixa pra lá, porque esse programa está indo não só para o Brasil, mas também em diversos países. Tem países que a lei é mais pesada, então para não cortar, para a gente ter audiência, é importante a gente e hoje em dia, colocar uma censura, mesmo que leve, né? E hoje em dia tudo é processo. Ainda bem que eu trouxe meu Isso advogado. Ainda né? bem, nós temos advogado aqui. E essa gata linda, maravilhosa, sua sobrinha aí, Alana, pretende ser o que na vida, Alana? Advogada também? Não faço a mínima ideia. Ainda não pensou, não? A Alana veio nas nossas vidas depois de 11 anos, que a Yasmin foi a primeira, e depois veio o nascimento da Alana. Muito amada, a tia ama muito, é um orgulho, é uma menina extremamente inteligente, talentosa, concentrada, muito orgulhosa de ser tia dela. E como que Yasmin para você? O que você fala de Yasmin? Yasmin na vida... E por que o nome de Yasmin? Certo. Eu fui casada com o pai da Yasmin durante 5 anos, ele também é aqui de São João del Rei, e não deu certo relacionamento. Quando a Yasmin tinha 6 meses, nós nos separamos. A Yasmin, na minha vida, já é um divisor de águas. Um divisor de águas. A minha vida é o antes da Yasmin e o depois da Yasmin. Porque a partir do momento que eu me tornei mãe, eu sempre fiz as minhas atrapalhadas, mas assim, nunca deixei comprometer a vida de ninguém. Né? Como eu sempre falei, eu sempre falo da minha vida, não falo da vida dos outros. Mas a Yasmin veio para despertar em mim aquele senso de maternidade, de responsabilidade, sabe? E de me manter cada vez mais com os meus objetivos muito fortes de vida. Porque a partir dali já não era mais a minha vida, era a minha vida e a dela. Ela te deu a força até hoje. Para que você até hoje chegasse aonde você chegou agora e vai chegar muito longe muito depois. Mais. Eu quero ser e tenho certeza que sou o melhor exemplo que a minha filha pode ter na vida. Você viveu em São João del Rei até quantos anos? Até 23 anos? 23. Foi o seguinte, aos 18 anos de vida, eu fui fazer o curso de enfermagem, eu sou auxiliar de enfermagem. Que legal. Agora em novembro fazem 25 anos. E eu fiz na escola Antonina Neves, na Santa Casa. Quando eu fui para a enfermagem, as pessoas, na verdade, não acreditavam que eu poderia levar adiante essa profissão. Porque até hoje, para quem me conhece, sabe, se eu vou tomar uma vacina, uma injeção, eu desmaio na hora. Sou extremamente tensa para agulha, para essas coisas. Mas ninguém acreditava. A minha mãe sempre acreditou em mim. Por isso que eu te falo, Jean, que assim, as mulheres foram muito fortes na minha vida. A minha mãe era uma pessoa que ela não me proibia de fazer nada. Ela só falava comigo assim, você quer fazer? Você assume as suas consequências? Vá lá e faça. Então a minha mãe, ela foi meu porto seguro. Ela já faleceu há 15 anos. E ela estaria muito feliz se ela estivesse aqui hoje, podendo assistir
né? Esse depoimento que eu estou dando nas páginas da vida. E eu fui para a enfermagem. Me formei, fui uma das parteiras mais novas da Santa Casa, da história da Santa Casa, que eu ia fazer 18 anos ainda. Trabalhei muito tempo, trabalhei em diversas áreas lá da Santa Casa, fiz muitos amigos. Ah, você trabalhou antes? Sim, trabalhei aqui. É por isso que surgiu a ideia de você fazer enfermagem? Não, foi quando, durante o curso de enfermagem... Aí que você passou a trabalhar na Santa Casa? Comecei a trabalhar na Santa Casa. E eu desenvolvi, assim, o meu talento para a enfermagem mesmo, na obstetrícia, e depois com cuidado de paciente. O meu foco de cuidado sempre foi idosos e crianças. Eu gosto muito de cuidar. Eu vim para cuidar. Que legal. Por isso que eu cuido dos meus amigos, eu cuido da minha família. Por isso, quando eu vejo que tem alguém precisando de uma palavra, não é só o cuidar de ato, é o cuidar da palavra. Eu vim para cuidar. Então, depois que eu comecei a trabalhar na Santa Casa, se eu não me engano, eu fiquei 4 ou 5 anos, um pouco mais, e eu vi que para mim já não dava mais, eu queria ganhar asas. Yasmin estava com 6 meses, minha mãe ofereceu cuidar dela, eu fiz 2 provas em Belo Horizonte. Foi muito engraçado porque quando eu saí da Santa Casa, eles não quiseram me demitir, então eu tive que pedir conta e sair com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu tinha que ir para Belo Horizonte, eu tinha passado nas provas. E eu tinha uma amiga, a Luísa, que trabalhava comigo lá, que era casada com o Naldo. E ele vendia e ele fazia essa venda de carros. E ele ia para Belo Horizonte uma vez por semana. Então eu lembro que eu arrumei as minhas malas. Meu primeiro desafio foi ir num carro com 4 homens que iam negociar carro em Belo Horizonte com uma mala de carona. De carona. Esse foi meu começo de vida em Belo Horizonte. Eu fui de carona. Aí lá você tinha espaço para poder ficar. Eu tenho família em Belo Horizonte, família, né? Por parte da minha mãe. Parte de parentes, casa de parentes. A minha tia me recebeu muito bem lá, a tia Irene, que eu sou eternamente grata a ela também. E eu era uma menina do interior que estava indo para a capital, né? Cheia de Era uma sonhos. novidade para você a capital ou você já frequentava a capital outras vezes? Eu ia para a capital, mas não com os olhos que eu fui de naquele ficar. momento. Eu fui com olhos de férias. Quando você muda o seu foco, as suas prioridades também mudam, né? Com certeza. E naquele momento eu tinha uma filha para criar, que estava com a minha mãe, e eu precisava provar... Você foi em busca da dignidade, né? Para todo mundo que eu podia ser mais. Que podia ser superior. Então eu lembro que assim, uma das primeiras coisas que aconteceram na minha ida para Belo Horizonte, é muito difícil você sair do interior e ir para Belo Horizonte e ganhar a sua vida, por mais que você tenha um apoio. Mas eu lembro que eu pegava um vale transporte, entrava dentro do ônibus, eu ia até o final da linha e falava com o trocador, na época era o trocador, né? Falava assim, olha moço, eu sou do interior e eu não tenho muito dinheiro. Você não deixa eu ir e voltar com a mesma passagem? Ele, com certeza. Eu pegava um bloquinho e ia anotando todos os nomes de rua que eu achava interessante e conciliava com os comércios para mim aprender a andar. Puxa vida, que legal, hein? Esse foi meu começo. Isso, alguém te colocou essa iniciativa de fazer essas anotações ou isso surgiu da sua cabeça mesmo? Isso surgiu na minha cabeça. Da necessidade. Da necessidade. Na época, a questão do celular, por exemplo. O celular estava começando a ser introduzido. O WhatsApp, imagina, a gente estava começando com o Orkut na época. Não tinha essa rapidez de informação, um Waze, de localização. Ainda se usava muitos mapas de papel, você lembra? Os livros de mapa. Então, ou eu usava aquele livro, ou eu tinha que desenvolver algum jeito para me sobreviver em Belo Horizonte. E eu nunca tive dificuldade de comunicação. Porque eu sempre na minha vida eu parto do princípio, desde pequeno eu sou assim, viu, Jean? Que eu já tenho um não na frente. Eu já tenho um não nas mãos. O que eu conquistar, eu sim. Também penso dessa maneira. Não? Por isso que eu estou tentando me refazer aos 58 anos. Se é possível, não sei. Um jovem menino. Mas eu vou até o fim. Pelo menos eu estou junto à minha consciência. Exatamente. Esse é um projeto que nos deu bastante dor de cabeça, né? Para ser criado, para ser montado, para ser realizado conforme está sendo realizado hoje. Mas nunca desisti. A troncos e barrancos,
Eu apostei, acredito nele e continuo fazendo até ver o que acontece. O importante é a gente estar bem com a nossa consciência, que a gente está fazendo o melhor, não é isso? Com certeza. Em Belo Horizonte, demorou muito tempo para você conseguir o equilíbrio que você precisava? Bem, eu tive que passar por várias etapas, né? Voltando um pouquinho, só para você entender a história, eu aprendi violão clássico em São João del Rei. Ah, você aprendeu em São João? Aos Com 7 anos de 7 idade. anos? Eu fiz 7, 8 anos de idade no conservatório. Sua família é de músicos? A família do meu padrasto, mas a da minha mãe não tinha ninguém diretamente ligado. E o que acontecia? O meu professor, com muito carinho que eu falo o nome dele até hoje, que eu lembro, depois de tantos anos, Demerval Ferreira de Paula, o seu Vavá, que era um músico da noite, era o típico músico do terno branco, da boina e do sapato branco, e que tocava o violão, colocava o violão na perna, colocava o pé na ponta e dedilhava lindamente. Era um boêmio. Essa foi a minha primeira referência musical. E eu me identifiquei tanto com ele, apesar de só ter 7 anos de idade, 8 anos de idade, que o primeiro artista que ele me apresentou, que eu carrego até hoje para mim, é meu ídolo musical chamado Dilermando Reis, Abismo de Rosas. Ele tocava divinamente Abismo de Rosas. Me encantava. Até hoje, já, eu ouço Abismo de Rosas, eu fico muito emocionada, porque é como se fosse assim, uma volta ao meu passado. Você tendo as experiências que você teve com o Vavá, com o Dilermando, é experiência de amar o que faz, né? Exatamente. E eu já venho de uma terra que a musicalidade, ela já nasce no nosso DNA. Você passa pelas ruas antigas de São João del Rei, como aconteceu hoje, você vê um aluno do conservatório treinando uma flauta transversal, lindamente. A sonoridade, os acordes ecoam pelos tijolos e pela janela de São João del Rei. Você abre uma porta de madeira, você consegue tirar uma nota musical. Você fecha uma janela, você tira uma nota. Você ouve um sino, ele conversa com você. Os próprios ventos que passam pelas nossas montanhas aqui já produzem sons. É chique você ver um garoto com 23 anos, igual o nosso empresário Eduardo Sandin aí, que com certeza terá um grande futuro na área dele profissional de comunicação, que é um cara que tem um dom. Tem também um dom musical. Com 23 anos toca violino, coisa rara, né? Outro dia eu falei, às vezes o violino é mais ou menos parecido com o violão, falei com ele. Mas a coisa é bem diferente, né? São coisas de São João que realmente encanta. Eu há pouco tempo agora, o Oswaldo Montenegro falou que vai encerrar a vida dele aqui em São João, porque aqui ele começou a música. Então parece que essa energia, né, da cidade, acho que facilita muito criar talentos, conforme você que está nos acompanhando vai ter a oportunidade de ouvir ela cantando, vai ver que talento, conforme outros talentos que já passaram por aqui. Rui Mauriti, de São João del Rei, fez aquela música maravilhosa, que é de fim de ano da Globo, né? Fez o Birajara, fez muita coisa bonita. Nós temos muitos talentos espalhados por aí. E dá para tocar alguma musiquinha pra gente? Sim, vai ser um prazer. Só pra gente dar uma relaxada aí. O que você vai tocar pra gente? Hoje, essa canção que eu vou tocar é o desejo. É o desejo que eu tenho que o dia termine bem. Porque ele já está começando muito bem. Com certeza. Eu vou estar tocando uma música de Luciana Mello.
muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no ar, tá no mar, no brilho dos teus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Que chique, né? Que a nossa tarde também termine muito bem, nossa noite, todos os nossos dias venham terminar muito bem. Pois bem, tivemos agora aqui a participação da Cláudia Moreno, não da Cláudia Elizabeth Silva, da Cláudia Moreno, que depois a gente vai contar a história dela. A gente volta já já, a gente vai tomar um cafezinho e voltamos já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, amigos, estamos de volta com Páginas da Vida de hoje. Um abraço a você ouvinte, você ligado também pela internet, você que nos acompanha no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, por esse mundão afora. Alô, sertãozinho, aquele abraço. Alô, você também na Holanda, aquele abraço. A você em Portugal, com certeza, aquele abraço. Estamos aqui de volta com essa história maravilhosa da nossa Elizabeth e Cláudia Elizabeth. Ainda Cláudia Elizabeth. Ainda Cláudia Elizabeth. Conta de sequência a sua história. Quando eu saí de São João del Rei, que eu fui conhecer, que eu contei pra você, né, toda essa descoberta da menina do interior que foi pra capital, na ocasião coincidiu que a minha mãe ficou muito doente e a minha mãe tinha me colocado no conservatório quando eu comecei, né, com 7 anos. E o sonho da minha mãe era me ouvir cantar e tocar. E a minha mãe, né, começou com câncer e aquilo me abalou profundamente. Já. Em abril, do dia 22 de abril de 2002, minha mãe faleceu. E aquilo eram todos os motivos, que ela era a minha estrutura, a minha base, para me derrubar. Mas em junho daquele ano, eu resolvi comprar um violão mequetrefe numa loja. Tipo o meu que eu te passei hoje aí pra você tocar? Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Vai ser mais maravilhoso depois do sucesso que ele vai ter, você tocando nele. E eu comprei um violão simples e eu comecei a tocar dentro de casa. Então, como eu não tinha tido aula de canto até então, e com aquela memória musical de 20 anos atrás, que passaram 20 anos quando eu comecei a aprender o violão, eu comecei a fazer os primeiros acordes na minha casa. E eu vivi numa situação realmente assim, financeira muito apertada em Belo Horizonte. Só que eu trabalhava nos hospitais e o pessoal do hospital gostava muito de fazer festa no final de semana. Então tinham muitos médicos que tinham muitos sítios. Então, provavelmente se esse vídeo vai ser nacional, eles vão saber isso hoje, depois de muitos anos. Eu falava para eles assim: vocês não querem me contratar para tocar no final de semana? Eu toco muito e canto muito. Era mentira. Era mentira. Eu tinha uma filha e eu tinha que proporcionar para ela algum tipo de diversão, porque o custo de vida em Belo Horizonte era muito alto. Então eles faziam as festas e falavam comigo assim: tudo bem, a gente te contrata, quanto você cobra? Eu falei: não, eu não cobro nada, mas eu tenho que levar minha filha comigo. Minha filha tinha 5 anos, a Yasmin.
Eles falaram, tudo bem. Então, durante o dia, eram só adultos que estavam na chácara. A gente ia para Lagoa Santa, que fica ali na região de Belo Horizonte, para Caeté, para Nova Lima, que eram chácaras maravilhosas. Durante o dia... Outro mundo, né? Outro mundo. Que você vivia aqui. Exatamente. E assim, eu considero que eram vários disfarces que eu tinha que trocar. Era um guarda-roupa ambulante. Eu tirava o disfarce de enfermeira, colocava o disfarce de cantora, de mãe, entendeu? Era um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Então eu comecei a me apresentar e de dia, como a Yasmin era a única criança no meio dos adultos, ela comia muito bem, ela tomava o sorvetinho, ela ficava na piscina. De noite, quando o pessoal ia fazer as farras da vida, as bagunças, ela estava comigo no quarto. Só que de tanto eu tocar em festa, já, eu realmente fui ficando boa. Eu tinha uma caixa, era muito engraçado, eu tinha um violão que ele não era elétrico. Eu tinha que colocar uma caixa nele que chamava diamante, ligava com um fio fininho que a qualquer momento podia desligar. E eu tinha uma caixa que ela não tinha um retorno. Toda vez que eu tocava, ela fazia bum, 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 na beira da piscina. Mas as pessoas gostavam muito. E eu era muito dedicada com aquilo. Então eu cantava muito rock nacional, muito MPB, e o pessoal se divertia. Só que de tanto fazer isso, eu realmente fui ficando boa. Aí eu comecei a garantir o almoço da Yasmin no domingo, na churrascaria. Que bacana. Que eu passei das festas para a churrascaria. Entendeu? E comecei a tocar. E estilo de público diferente? Estilo de públicos diferentes. Na ocasião... Belo Horizonte é muito mesclado, né? Não existe, por exemplo, hoje em dia a gente vai falar sobre isso, eu moro no interior de São Paulo, é voltado mais para a música sertaneja. Mas Belo Horizonte é uma cidade aberta para todos os públicos. Tem um universo muito grande, MPB, bossa nova, samba, chorinho, né? Chorinho. Na ocasião, a bossa não tinha entrado na minha vida ainda, a bossa nova. Apesar de ser uma amante da bossa nova, eu tocava muito sertanejo universitário, e que na época estava começando, e o MPB. Mas eu tinha um público muito fiel, sabe? E um costume que eu trago desde os meus primeiros tempos de palco. Eu, no meu intervalo, eu não me isolo numa mesa. Eu vou de mesa em mesa, agradecendo as pessoas por elas estarem ali. Elas podiam estar em outro lugar, mas elas estavam ali. E legal demais. Agradecendo os antigos amigos e fazendo novos amigos. Eu tenho uma necessidade absurda de fazer novos amigos, esse contato. E a minha vida foi se tornando. Então eu fui trabalhando na enfermagem, fui trabalhando com a música. Às vezes eu passava certas contrariedades porque eu sou uma contralto. E, infelizmente, assim, existe um preconceito, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Estigmado da mulher ter a voz muito grave. Eu sou um contralto, a minha voz é uma voz rara, mas eu vim descobrir isso mais adiante. Quando eu fui descobrir o que era cantar um blues e um jazz. Que não se canta com uma música, com uma voz aguda. Mas foram anos áureos, eu tenho grandes amigos em Belo Horizonte, é uma terra que eu amo muito, sempre que posso estou presente com eles. E assim, trago também a referência musical do Clube da Esquina. Você vê a importância que tem em Belo Horizonte, Minas Gerais, na música, não só o clube. Hoje até no sertanejo também. Sim. O Clube da Esquina é uma coisa que marcou, né? Eu estou completamente emocionada de ver, aliás, para mim o Milton Nascimento, ele nunca saiu da mídia, né? Ele foi dar um pulinho ali, especializar para voltar melhor do que ele já era. Porque a própria Elis Regina já falava que se os anjos tivessem vozes, seriam de Milton Nascimento. E Bethânia foi mais além. Se Deus tivesse a voz, seria dele. Entendeu? Então, quando você tem uma influência musical e que você tem um público que aceita você cantando, desde Boemia, do Nelson Gonçalves, que foi a minha primeira referência musical, que a minha mãe era costureira. Sua mãe era costureira. E na época nós tínhamos uma radiolinha que nós ganhamos da minha tia Venira, né? Que era uma radiolinha amarela. Então minha mãe tinha discos da Jovem Guarda, do Roberto Carlos e do Nelson Gonçalves. Então minha primeira referência musical foi Boemia. Que legal. Então, uma grande voz também, Nelson Gonçalves, outro mineiro, né? Então assim, explodiu. Eu fui muito privilegiada em toda a minha caminhada, sabe? Mas, você teve uma diversificação muito grande nessa formação de gosto, né? E foi juntando aos seus, né? Exato. Chegou a Belo Horizonte, buscou outras coisas também, né? Que foi levando para chegar a esse ponto. Vamos tocar uma musiquinha aí. Você falou de Milton Nascimento. Milton Nascimento.
eu quero apresentar para vocês uma obra do Milton Nascimento, que é uma música que me acompanha a minha vida, né? O público que já me acompanha no meu trabalho e me vê cantando, sabe que isso é um hino que não pode deixar de ser tocado. Tá? Um pouco da minha história também. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou altroz, manso ou feroz, é o caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer se não o correr da luta, nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força de uma procura, fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Coisa chique, né? Que coisa maravilhosa, caçador de mim. Acho que como que a pessoa consegue fazer uma letra tão forte assim, né? Talvez era isso que eu procurava expressar, que talvez você também, muita gente que está nos ouvindo, nos acompanhando. Como consegue? Você é compositora também, não? Eu tenho algumas composições, ainda não fiz nenhum trabalho, né, com essas composições que eu tenho. Atualmente eu tenho um grande amigo em Sertãozinho, que é o José Luiz Oliveira. Ele é um poeta e ele tem alguns textos, e por algumas vezes ele já foi na minha casa, a gente já tentou musicar alguma coisa, nós temos até uma música, né? Então, assim, a música pra mim, Jean, é o seguinte: é você não ter hora, é você não ter lugar, é você ter a simplicidade, como o Milton Nascimento teve, de expor todo o sentimento que você sente do seu cotidiano. Você vê que ele fala da rua dele, ele fala das estradas de Minas, dos morros, das serras de Minas. Então, pra mim é isso. Eu tenho algumas composições, sim. A música, pra mim, ela é completa. Eu gosto muito, assim, eu tenho alguns cantores que eu consigo acompanhar mais, que são os meus ídolos musicais. O Milton, por exemplo, é um deles. Eu tenho Vinícius de Moraes. Inclusive, um dos meus sonhos que eu ainda vou realizar, eu ainda quero ir a Machu Picchu, que é o centro do mundo na questão de energia, e eu quero subir com um violão nas costas, tipo o seu, até se me emprestar eu vou levar esse mesmo. Sem problema. E eu vou cantar O Velho e a Flor, de Vinícius de Moraes. Eu quero imortalizar Vinícius de Moraes em Machu Picchu. Por que isso? Isso é uma questão espiritual sua? Que visão que você tem espiritual da vida? Eu sou espírita, tá? Eu vim de uma família católica, tradicional, mineira, né? Que nos acompanha aqui sempre, a religiosidade católica. Só que eu vi que o espiritismo, ele me trouxe mais respostas. E pra mim é muito difícil achar que quando uma pessoa morre é o fim. Entendeu? Eu acho que toda essa complexidade que nós temos, a gente só faz essa mudança de matéria. Mas o espírito, ele é eterno.
Eu acredito muito nisso. Isso cria também o espírito da utilidade em você? Muito. Porque a base da minha vida é não fazer nada para ninguém que eu não quero que faça comigo, entendeu? E o próprio amor ao próximo, o próprio cuidado. Como eu te falei, eu vim nessa vida para ter o cuidado. E a espiritualidade é a minha base para isso. Então, assim, eu procuro sempre estar sendo uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa tia, uma boa prima, uma boa pessoa, né? Na minha própria profissão que eu exerço até hoje como enfermeira, né? Como auxiliar de enfermagem. Eu procuro estar levando o conforto não só na medicação, mas nas palavras, nas minhas atitudes. E principalmente, Jean, eu falo que a melhor medicina é o exemplo. Então, quem me conhece, eu quero ser o exemplo, sabe? De energia, de otimismo, de valorização à vida. De acreditar. Sempre, sempre. De agir. Eternamente ser uma fênix. Renascer das cinzas. Essa Eternamente uma Fênix será uma biografia que você vai desenvolver para você. Exatamente. Eu falei que eu tinha alguns projetos de vida, eu só não vou falar que vai ser meu último projeto, porque senão parece que você já acabou seu caminho, né? E eu não quero isso. Se eu pudesse escolher, eu queria viver até uns 120 anos, ou mais, lúcida, para me ser exemplo. O problema de viver não é o problema é a gente viver sendo útil, né? Exatamente, eu quero viver útil, sendo exemplo. Sendo exemplo. Né? O meu livro, até em primeira mão, vou falar para vocês, vão ser histórias, né, biográficas de toda a minha vida, de todas as minhas aventuras, de todos os amigos, que eu vou estar contando em capítulos, e o nome do livro vai ser Eternamente Fênix. Porque foi o meu renascimento das cinzas em todos os momentos. Daquela menina de família humilde que sai de São João del Rei, que não tem uma possibilidade, que vai de carona para Belo Horizonte, porque não tem dinheiro, e chega numa cidade grande. Você imagina a cena. Você chega numa cidade grande com 2 malas, você olha para cima, só tem prédio, edifício. Você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Praticamente sozinha, né? Sozinha. Vendo aquele mundaréu de gente muito maior do que você via aqui. Entendeu? E tendo que crescer, e tendo que se desenvolver, sabe? Tendo que mostrar para o mundo quem é você, sabe? Era muita ousadia, mas eu gosto dessa palavra ousadia, eu gosto de ousar. Aí, de repente, essa Eternamente Fênix, ela vai contar esse renascimento da Cláudia Elizabeth Silva, que vai para uma cidade grande, se faz conhecida, se faz respeitada, e de repente ela pega um violão... Passa a ser digna, sentir a dignidade, né? Cuida da filha, cuida da mãe que foi doente, e começa a pegar um violão depois de 20 anos, se torna autodidata, onde muita gente às vezes não acreditava por conhecer a origem de onde eu vim, e a coisa começa a acontecer. E eu começo a tocar em bares, em restaurantes, em festas, começo a ficar conhecida, entendeu? Na ocasião, meu nome de batismo é Cláudia Elizabeth Silva, né? Mas tinha muita gente que me chamava de Cal Taylor. Era uma coisa americanizada. É. Entendeu? Porque em função do estilo, você cantava músicas internacionais também? Não, na ocasião não. Eu não tinha nem domínio do inglês na época. Hoje em dia eu não tenho domínio total, mas eu falo bastante coisa por morar fora também. Mas o meu apelido Cláudia era Cal, né? E eu gostava muito de Elizabeth Taylor. Então eu acho que quem me conhecia começou com essa brincadeira. Cal Taylor, Cal Taylor. E aí foi pegando assim. E foi pegando. Então, quer dizer, a minha trajetória em Belo Horizonte era Cal Taylor. É mais uma personagem. Mais uma personagem. Eu tinha falado em 2, nós teremos 3. 3 né? personagens. Nessa sequência de personagens da Cal Taylor, da churrascaria, ela já era Cal Taylor. Já era Cal Taylor, já. E a sequência, aí você passou por outros bares, teve a oportunidade de se juntar a outros grupos, conhecer outros grupos musicais de Belo Horizonte, de participar com eles da música, ou não? Essa vida sua foi sempre um pouco mais individual nessa área? A música, para mim, apesar de me fazer muito bem em Belo Horizonte, ainda por mais que eu tocasse em vários bares, festas, em casas de amigos, já ter esse codinome Cal Taylor, né? E tal, eu era muito solitária já, muito solitária. O meu trabalho era um trabalho degrau por degrau. Ali você já era espírita? Já era espírita. Já era espírita. Já, foi quando eu fui para Belo Horizonte que eu comecei a descobrir, porque não que o catolicismo não me respondia a perguntas, não é. Mas o espiritismo, ele me deu um conforto maior. Então isso me fez acreditar muito mais.
como eu te contei, a passagem, né, da morte da minha mãe, era para mim ser uma pessoa assim destruída. Porque minha mãe era a minha base, era a minha sustentação. Entendeu? Eu costumo falar que a minha vida era um triângulo, tá? Então tinha o seguinte, eu, a minha mãe e a minha filha. De repente, uma ponta do triângulo destrói. Então, quer dizer, para você cair era uma coisa muito pesada. Então eu me peguei muito nisso. E outra coisa, eu tenho amigos muito fiéis, muito queridos em toda a minha caminhada. Belo Horizonte não foi diferente. Criou-se novos amigos. Novos amigos. Amigos de verdade. Até hoje, sabe? Amigos para uma vida toda e talvez até para outras. Sabe? Aquelas pessoas que por mais que a gente não se fale todos os meses, não se fale todos os dias, quando encontram são assim, amigos ponta firme. Sabe? Que você tem o prazer de conversar, você tem o prazer de estar na companhia deles. De dar o apoio. De dar o apoio. Eu tive muito apoio nessa ocasião. Minha filha é pequena, né? Então eu precisava trabalhar muito, porque o custo de vida era muito alto. E estava começando com a música, aquele trabalho mesmo, a gente fala em inglês step by step, né? Que vai bem devagarzinho e tudo, degrau por degrau. Mas eu sempre fui muito... Eu fui uma pessoa que nunca tive demais, Jean. Mas a divindade, Deus, a espiritualidade nunca me deixou faltar nada. Eu tive tudo que eu precisava no tamanho certo. Chique. Isso é muito bom, né? Essa visão, em função desse sentimento que você teve no Espiritismo, te ajudou a te dar sequência maior. Às vezes essa solidão que você sentia, você puxava nessa filosofia de vida a energia necessária para você viver um outro dia. É isso? Isso. E eu tenho um espírito meio aciganado. Ah, é? É. Que tipo de... Eu vivi 8 anos em Belo Horizonte. Eu vivi 8 anos em Amsterdã. E eu já estou no meus 7 anos e meio em Sertãozinho. Então a minha vida, a espiritualidade me faz entender que a minha vida são ciclos. Que nesses ciclos... Geralmente duram 8 anos. Geralmente duram 8 anos. 7 seria bem cabalístico, né? Mas são 8. São 8. Então, assim, eu tenho que passar as etapas da minha vida e no momento, às vezes, que eu vou para um lugar, eu não tenho entendimento. Mas depois a vida me mostra para que eu estou ali. Para me completar aquele ciclo. E Belo Horizonte foi Nada assim... é por acaso. Nada é por acaso, tudo é providência. Aquele ciclo de Belo Horizonte foi para mim estar dentro de uma área hospitalar, foi que eu pudesse apoiar minha mãe quando ela precisasse, foi que eu pudesse iniciar os meus trabalhos com a música e me reerguer. Ter a estrutura necessária para enfrentar a vida de outra forma, com mais firmeza, né, com uma formação não só técnica, mas prática. Né? Era a maturidade da menina do interior que não tinha. Que não tinha, você foi criada lá. Foi criada lá. Então Belo Horizonte foi muito importante para você. Eu tenho Belo Horizonte assim no meu coração, Jean, no meu coração. Amo muito mesmo, por todos os motivos, pelos prós e pelos contras que nós tivemos lá. Em Belo Horizonte, qual a casa que você pegou o maior movimento de pessoas participando desses shows? Eu morava no bairro do Barreiro, quer dizer, eu morei em muitos endereços em Belo Horizonte. O meu último endereço fixado, quando eu estava mais mesmo tocando, foi no Barreiro, que é a cidade metropolitana. Barreiro de cima ou de baixo? Barreiro de baixo. Barreiro de baixo. E eu tocava hoje, talvez é um bairro maior do que talvez as outras cidades todas, né? O Barreiro já era para ter sido uma cidade, mas Mas tem mais de 1 milhão de habitantes. Tem toda uma estrutura de cidade. E eu tocava em churrascarias lá, né? Churrascarias, na ocasião, eu não estou lembrando do nome agora, mas eu tocava em muitas festas fechadas, as pessoas me contratavam. Então eu ia muito para Lagoa Santa, para Caeté, para Nova Lima, sabe? E eram sítios. Então, assim, eu já toquei para públicos em Belo Horizonte na época de 200 pessoas, uma pessoa que estava começando, que não tinha equipamento profissional, era muita ousadia. E, por exemplo, quando ia tocar para um público assim maior, dava algum tipo de frio na barriga, alguma coisa nesse sentido? Chegava a tremer alguma vez antes de começar? Até hoje, neste momento, eu tenho esse gelo na barriga. Isso é natural? Sabe mesmo tendo hoje
toda a capacidade que você tem. Porque o dia que você perder isso, você tem que largar. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, amigos, estamos de volta com Páginas da Vida. Lembrando que você também pode ter a sua história aqui sendo valorizada. Para isso, basta através do seu WhatsApp passar o seu nome e seu interesse de contar a sua história pelo número 32 98851 1839. E em breve você estará aqui contando suas experiências de vida, conforme está hoje a Cláudia Elizabeth. Cláudia, Belo Horizonte encerrou o ciclo. Por que sair de Belo Horizonte e ir para fora desse país? Boa pergunta. Eu poderia... As coisas estavam dando certo. Já estava caminhando, já estava se estabilizando. Mas alguma coisa dentro de mim falava que eu precisava de mais. Mais desafios, mais conhecimento. Eu já tinha uma amiga que morava em Amsterdã e ela veio de férias no Brasil, me reencontrou, me viu com uma situação financeira apertada, porque o custo de vida em Belo Horizonte é muito caro, e eu trabalhava na enfermagem, que é uma profissão assim, que infelizmente você doa muito, mas o recebimento é muito pouco, o reconhecimento financeiro. E ela viu toda essa situação, ela falou comigo: Cláudia, vamos embora para Amsterdã comigo? Eu falei: mas é minha filha. Ela falou assim: conversa com as suas irmãs, você vai levar a Yasmin, mas por enquanto você deixa com ela e vamos para lá. Eu já sabia, o nome dela é Liliane, que ela já estava lá 2 anos e meio, e ela fazia trabalho de imigrante. Eu fui como uma imigrante já. Foi como imigrante. O que é ser imigrante lá fora? Fiz contato com a minha irmã, com a Kátia, para cuidar da minha filha, da Yasmin. Na ocasião aconteceram alguns problemas que ela não pôde. A minha irmã Brisa, que eu assim sou eternamente grata a ela por todo o carinho, todo o cuidado que ela teve com a minha filha. E ela é tão quão mãe da Yasmin como eu sou. Aproveito o momento para agradecer, né? Eu cheguei, eu comprei minha passagem, fui para Amsterdã. Eu sabia falar o português, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Eu sabia que era um país frio, com uma cultura diferente. E eu fui com a cara e com a coragem. A capital da liberdade. A capital da liberdade. Eu até fisicamente, Jean, eu era muito diferente. Eu era a cara da mulher brasileira. Eu tinha o cabelo comprido, preto até no quadril. Corpício. Um pouco gordinha, né? Um corpício gordinho. Mas com o tchan brasileiro. Um tchan brasileiro, né? Mas eu cheguei lá, então tipo assim, eu não sabia o que eu ia encontrar. A sua amiga não estava junto com você? Ela estava junto comigo. Na ocasião ela limpava casas, ela era faxineira. E provavelmente eu saberia que isso que eu ia fazer lá mesmo. Quando me surgiu a oportunidade de ir para Amsterdã, eu comecei a criar sonhos na minha cabeça. Eu sou extremamente sonhadora. Eu queria tanto tocar violão em um bar de Amsterdã, só um. Eu já toquei em tantos aqui em Belo Horizonte. Me deixaria tão feliz eu mostrar. E o meu violão, na ocasião, eu já estava conseguindo comprar um violão melhor. Ele tem a bandeira do Brasil na frente, ele é preto, atrás ele tem assim, ele é muito vistoso, muito bonito, sabe? Chama atenção. Muito. Então eu queria tocar em um lugar só em Amsterdã. Eu cheguei em Amsterdã no ano de 2003. Em julho,
eu cheguei lá no verão europeu, então é um outro país do que eu ia pegar ainda no inverno, no final do ano. Então as pessoas, eu não sabia falar o inglês, eu não sabia falar o holandês. A minha dificuldade foi muito grande. Eu podia ficar 3 meses somente como turista. Eu fiquei 8 anos, mudei 24 vezes de casa e fugi 6 vezes da polícia de imigração. Porque a pressão é grande. O que aconteceu? Nós temos problemas, sim, com os holandeses, mas os holandeses, eles são muito carinhosos, muito carinhosos. A partir do momento que eles conhecem qual que é o objetivo que você foi lá na terra deles, se você oferece um bom sorriso, se você é uma pessoa alegre, feliz, respeitadora e trabalha, necessariamente você não precisa falar a língua, entendeu? Eles têm muita paciência de te ensinar, sabe? Então eu comecei essa minha amiga Eliane começou a me ajudar a arrumar trabalhos. Ela era legal lá? Não, ela era imigrante também. Também. Ela está lá até hoje, eu não sei agora, porque eu não tenho mais contato com ela, mas ela era imigrante. Como assim, a segunda comunidade maior de Amsterdã depois da árabe é a brasileira. E eu costumo até brincar que brasileiro é igual grama, se você aguar, brota. Nunca mais sai de lá. Nunca mais, Porque o lugar é gostoso. O lugar é gostoso, sabe? Você começa a ter mais dignidade do que dentro do seu país. É impressionante quando eu falo isso. Porque às vezes tem muita gente que é nacionalista e fala assim, mas todo lugar tem os seus problemas. Sim. Mesmo sendo imigrante? Todo lugar tem os seus problemas, todo lugar. Mas lá a gente... Lógico que você não podia ir numa imobiliária alugar uma casa, uma coisa que era caríssima, outra que você não tinha os documentos. Mas você vestia bem, você comia bem, você trabalhava. Na época que eu fui para Amsterdã, foi a transição do Gulden para o euro na União Europeia. Então o valor do dinheiro tinha caído um pouco, mas ainda era de encher os olhos para aquela menina do interior de Minas que estava chegando naquela nova vida, né? Mas não era a mesma situação que você viveu quando saiu de São João para buscar um salário melhor em Belo Horizonte e via um custo maior? Isso não aconteceu lá também, não? De Belo Horizonte para Amsterdã? Foi um desafio bem maior. Ganha-se mais, mas esse gasta mais também, não? Foi um desafio bem maior, porque em Belo Horizonte eu sabia falar a língua, era uma região que eu tinha tias, né? Você tinha um suporte? Tinha um suporte. E lá Amsterdã era mais limitado. Eu tinha essa minha amiga e outras pessoas que eu fiz amizade. Mas eu não sabia falar a língua, eu não conhecia a cultura, que você gastava muito lá, sim, porque um aluguel lá é muito caro. Eu morava num quarto que eu pagava 700 euros. Eram casas de família? Eram casas que as pessoas alugavam, por exemplo, os holandeses, marroquinos, turcos, os árabes em geral. Quando, se eu não me engano, foi na década de 50, houve uma pequena fissura num dos diques da Holanda. E teve uma parte da Holanda que foi alagada. Então a rainha ficou com uma dívida de gratidão com árabes. Então recebeu esse povo, deu legalidade para eles. Com isso... Os brasileiros nada? Não, porque eles não participaram. Não participaram. Foi a sorte, porque senão ia ser a capital do Brasil, Amsterdã. Porque sem abrir as portas, já ia Eu já estava doidinho para poder ir para lá, trabalhar na rádio lá. Porque você imagina, sem ter legalidade da maioria, já é o segundo povo que está lá. Você imagina se dá legalidade. Brasília tinha mudado para lá. Aí, coitados holandeses, né? Aí complica. Complica, né? A gente nem pode entrar porque isso tem que ser um outro programa, né? Então, quando eu fui para lá, eu comecei a limpar casas, comecei a ter os meus pequenos trabalhos. Só que eu não falava. O que eu comecei a observar? Com aquela mesma percepção que eu tive de Belo Horizonte, que eu tinha que entrar dentro do ônibus e anotar todas as ruas com esquinas e com comércio, eu tive a percepção em Amsterdã. Fazer lá a mesma coisa. Também, e o mais importante, o mais rápido possível aprender a falar. Porque quando você aprende a falar, não tem ninguém que fale por você, você não é enganada. Com certeza. Entendeu? Por pior que seja a situação, mas você fala. Então eu lembro que a minha primeira expressão que eu aprendi foi enjoy your meal, que é bom apetite. E eu lembro que os holandeses, a cultura deles, eles oferecem qualquer coisa que você tem em casa para beber. Mas para comer eles não te oferecem. Por quê? Eles viveram períodos muito difíceis de guerra. Então eles não têm esse estoque de comida que a gente tem aqui. Eles têm o suficiente para eles viverem.
Eles saem do trabalho, pegam o cartão, passam no supermercado, garante o jantar, o café da manhã e amanhã é outro dia. Eles viveram tempos muito difíceis, mas é a cultura deles. Então eu chegava na casa dos portugueses, dos holandeses, e falava assim, enjoy your meal. Eles falavam comigo assim, você tá com fome? Eu falei, não, tô treinando meu inglês. Enjoy your meal, enjoy your meal, enjoy your meal. E foi 1, 2, 50, 60 expressões e eu comecei a falar. Bonito, feio, certo, errado, tupiniquim, não interessa, eu estava me comunicando, né? Você conseguia se expressar. Isso. E o pessoal entender. Sim. E eu sempre sorri, Jean. Eu adoro sorrir. Acho que tudo se resolve com um sorriso. Entendeu? Então, por mais que a pessoa esteja me xingando ou esteja me elogiando, se eu chegar para ela... Você desarma, né? Acabou. Não tem conflito. Não tem conflito. Eu lembro que foi assim, histórias muito assim, engraçadas. Eu sou uma apaixonada por iogurte. Eu adoro iogurte. Minha sobrinha, meu primo sabe disso. Que eu costumo brincar que na minha casa falta arroz, mas não falta iogurte. Isso em função da época ali em Belo Horizonte? Não, iogurte? da minha época de criança mesmo, De criança que eu trago. mesmo. Então, eu ia no supermercado, quando eu ganhei o primeiro dinheiro, que eu separava o dinheiro que eu mandava para Yasmin, né, que eu depositava para ela, eu ia no supermercado e comprava iogurte, Jean. Mas eram iogurtes horríveis. Eu falei, meu Deus, vai ser o meu fim essa terra. Como é que eu vou comer esse iogurte horrível? Depois que eu aprendi a falar o inglês, que eu fui ver que eu estava comendo creme de leite. Ah, porque você comprava errado. Eu não sabia ler. Eu não sabia ler. E não tinha ninguém a perguntar. Nem sua amiga te orientava também. Não, mas assim, a gente trabalhava, então a gente quase não se encontrava, porque lá você trabalha por hora. Você limpa uma casa, por exemplo, você fecha 3 horas numa casa, 2 horas na outra, então assim, aquele frenético movimento, né? Irado. Eu comecei a aprender que Slargum era creme de leite. Falei, nunca mais eu como creme de leite achando que é iogurte nessa vida, eu juro. Aprendeu direitinho. Pra fazer um agrado para Liliane, uma vez eu lembro que eu fiz uma tábua de frios. Vinho é vinho em todo lugar do mundo. Queijo é queijo em todo lugar do mundo. Azeitona também, porque você bate o olho e você sabe. O salaminho já é uma coisa meio complicada. Ah, é? Eu fui fazer uma tábua de frios para Liliane, como eu tinha pouco trabalho, ela tinha mais. A gente morava numa mesma casa com muitos brasileiros. Eu queria fazer um agrado para ela e fui fazer uma tábua de frios. Piquei a mussarela, a azeitona, coloquei um vinho tinto, natural, que é isso que é aquilo, que apesar de ser verão lá, mas não é esse calor que a gente tem, né? São poucos dias de sol. Na hora do salaminho, eu fui picar o salaminho. Eu vi que tinha uma certa resistência aquele salaminho. Eu provei um salaminho, gente, a hora que eu fiz assim, ó. O salaminho tava duro, assim, estranho, com uns pedacinhos. A hora que eu fui ler no rótulo, era salaminho para cachorro, gente. Nossa. Você tem noção, Jean? Isso é uma vida de imigrante. Você me perguntou o que é uma vida de imigrante? É isso. É você ter dinheiro no bolso e ficar com fome. É você ter dinheiro no bolso e não ter onde ir, porque o começo é muito difícil. Depois eu fui ver que nas sessões eu comecei a observar, porque era muita informação para minha cabeça na ocasião. Eu comecei a observar que nos supermercados, as famílias holandesas elas são muito carentes de crianças. Então eles valorizam o gato e o cachorro como um filho. Então tinha repartições dos supermercados que eram para gatos e cachorros. Eu tinha comprado o salaminho do cachorro do cara. Entrou no lugar de quem vendia coisa para cachorro. Para cachorro. E eu só fui ver isso porque tinha um cachorro no rótulo. Porque se não tivesse cachorro também, talvez eu tinha comido aquele salaminho e falei assim, gente, que especiaria exótica. Irada, né? Iradíssima. Comecei a limpar muitas casas, conheci muita gente. Uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão é uma holandesa, ela já é falecida, a senhora Lieke Holstein. Ela simpatizou comigo de uma forma maternal. E eu cuidei da casa dela os 8 anos que eu estava na Holanda. E ela me pagava 3 horas para limpar a casa dela e 1 hora para me ensinar o inglês e o holandês. Que isso? Ela me pagava para me ensinar. Você não era eu que pagava para ela. Ela que me pagava. Para mim não perder em outra casa, ela falou, você vai ficar comigo 4 horas. Em 3 horas você limpa a minha casa e em 1 hora você vai sentar. Então assim, elas deixavam bilhetes ou mandavam mensagens pro celular e nós brasileiros, imigrantes, nós temos um dicionário em inglês, português, português e inglês.
E ali a gente traduzia tudo, mas nem sempre a tradução ao pé da letra fica igual, Funciona. né? Então, assim, é muito complicado. No Brasil, a própria linguagem brasileira, às vezes, já não funciona do sul para o nordeste, para o norte, né? Para Minas. Eu comecei, e eu sempre fui uma pessoa muito bem disposta para trabalhar. Quem me conhece sabe disso. Eu não nego nada para fazer, desde que seja digno, honesto, para mim tudo está valendo. Na ocasião, como eu não estava conseguindo muitas casas, depois eu consegui. Surgiu para mim um trabalho para mim ser assistente na obra. Assistente de obra. O que seria esse assistente de obra? Lá as construções são muito diferentes. Só se faz o esqueleto da construção e as paredes de fora maciças, e no meio são aquelas paredes mesmo de colocação. Eu esqueci o nome agora, qual que é? É tipo, eles colocam às vezes isopor e às vezes costumam colocar também gesso. Exato. Justamente para fazer uma calefação em função do inverno. E outra, lá É, não também. existe terra. Você imagina, nós estamos falando de Países Baixos, que foram construídos dentro do mar. O que você vê lá? Areia, não tem terra. Então você imagina uma estrutura, se fosse um prédio maciço, ele já tem que perfurar profundidades enormes para ter uma fixação. Entendeu? Mas eles são verdadeiros arquitetos e engenheiros mundiais, porque tem casas lá que são tortas, tem 600 anos e não caem. Durabilidade enorme. Total. Engenheiros De fantásticos, né? Então, o que aconteceu? Surgiu a vaga de ser assistente de pedreiro. Eu fui. Eu lixei muita parede. Seria como os assistentes pedreiro, um servente aqui no Brasil. Servente. Lixei. Serviço pesado, né? Sim, mas eu não tinha medo. Durante muito tempo eu lixei parede, eu lixei janela, eu ajudei a sentar pisos no chão, dignamente. Então eu acabava, eu fazia uma média de 3 casas por dia, eu tinha 18 casas por semana já, quando eu conseguia encher minha semana, trabalhava na obra. O que aconteceu? Um dia eu mudo para uma casa na Velha Amsterdã. Saio da Velha Amsterdã e vou para a Nova Amsterdã. Era um túnel que quando você descia de carro, você via a água do mar subindo de fora. Que A isso. gente passava dentro do mar para sair do outro lado. E eu estava sentada na minha varanda, nesse dia eu só tinha tido as faxinas, não tinha tido a obra, e eu peguei meu violão e eu estava tocando umas músicas brasileiras, tal, estava tocando. O meu vizinho do fundo era um brasileiro. Por quê? Eu fui até audaciosa de fazer isso, porque os vizinhos, de uma certa forma, não podiam saber que nós éramos imigrantes. Tendo uma denúncia, a polícia batia ali, a gente era deportada. E esses vizinhos seus, eram todos holandeses ou eram outros imigrantes? Mesclados. Amsterdã, a Holanda em geral, você tem a convivência desde a prostituta no distrito da Red Light até a mulher de burca, que você não vê nem os olhos. Que coisa, diferença absurda, né? Uma coisa gritante, né? São extremos. Extremos. São extremos. Então o que acontece? Eu tinha vizinhos indianos, marroquinos, árabes, holandeses, às vezes até brasileiros, né? Então de tudo quanto era lado do mundo ali tinha. Tanto que a minha filha, depois que eu levei pra E a lá... convivência com esse público? Ela Nossa. chegava a algum momento se aproximar ou não? No nosso caso era meio complicado porque nós éramos imigrantes, né? Então não podia se subir uma escada correndo, não podia se fazer festa, apesar que muitos fazem, que são ousados, né? Porque brasileiro é ousado. E não podia fazer muito burburinho. Mas quando eles olhavam a gente na rua, a gente evitava conversar em português. Então a gente arriscava alguma palavra em holandês, por exemplo, bom dia, goeiemorgen, ou em inglês, good morning, para eles verem que de repente a gente não tinha vindo do Brasil. Do Brasil. Porque haveria uma discriminação contra o brasileiro? Não é propriamente contra o brasileiro. Mas eles sabiam que muitos estrangeiros estavam ali de uma forma ilegal e de uma certa forma desequilibrando Tirando a toda oportunidade economia do deles, país. né? Uhum. Né? Porque eles trabalham e a taxa tributária deles é muito alta. Tudo bem que a rainha e o parlamento voltam essa taxa para a população de uma forma satisfatória. Mas se você está num A país... taxa lá é maior do que a taxa do Brasil? Não. É possível, não tem como. Eu estou para te dizer que se for igual, um pouco menos, mas eu acho que é igual. É igual a taxa. Só que é tudo muito bem utilizado. Por exemplo, um idoso que ele passou a vida toda não consegue comprar uma casa. Tem o social distancing, tá? Então é usado nisso para oferecer uma casa para ele no primeiro andar, então tem acessibilidade.
Porque tem os carros, os trens elétricos, os Transporte público é ótimo. É ótimo, a qualidade de vida é ótima. Tem um médico de família, entendeu? Não tem esse caos social que a gente vive aqui, cultural e social que a gente vive aqui. Não estou falando que lá é o paraíso, lá tem os seus problemas sociais, mas as pessoas conseguem, entendeu? Andar na rua. Não é esse caos que o Rio de Janeiro vive, por exemplo, que ninguém pode fazer mais nada. Então, mesmo São João del Rei, que é uma cidade pequena, a gente vê as ocorrências que acontecem aqui. Mas eu, sendo boa brasileira, eu fui ousada. Sentei na minha varanda, peguei meu violão e dedilhei. MPB. Quando vê, me abre uma janela de frente, um brasileiro. Oi, vizinha, tudo bem? Falei, ai, Jesus, agora eu tô perdida. Meu nome é João. É a tradução do meu nome, Jean, João. E o Hugo mora aqui também. O Hugo e o João era da Rádio Pulsa Brasil. Nossa, é pra essa rádio que eu vou. Rádio Pulsa Brasil, a rádio brasileira em Amsterdã. Ele falou assim, você toca e canta, né? Eu falei, sim. A ousadia. Eu era uma faxineira. Você vê que como que isso interferia em mim, que nem eu acreditava mais que eu era Isso Cal poderia Taylor, acontecer outra vez. que eu era né? Cal Taylor de Belo Horizonte. Ah, Né? Olha, vai ter um programa lá na rádio, você não quer se apresentar um dia? Falei, vou lá. Fui lá, toquei 4 músicas. Eles gostaram, mas aquilo levou 6, 8 meses, nada de resposta, nada de retorno para mim. Um belo dia o João me encontrou de novo, né? E falou comigo assim, Cláudia, é o seguinte, vai ter um programa na rádio de samba de raiz. E eu gostaria que você fosse. Não te garanto que você vai participar. Porque nós estamos recebendo os melhores brasileiros da Europa que tocam samba canção, chorinho e pagode aqui. Eles todos legalizados, com banda. E chego eu com o meu violão lá. E do jeito que eu tô aqui. Coloquei o violão no meio da perna e estou esperando. Num determinado momento, o João falou assim, você quer entrar? Falei, quero. Entrei. Sentei. Os melhores da Europa estavam na minha frente. Aí ele falou assim, você quer que algum deles te acompanhe? Eu falei, não, eu vou tocar sozinha. Era muita ousadia já, muita ousadia. Muita confiança em você mesmo. Muita né? confiança. Então por isso que eu te falo, eu sou uma fênix, eu renasço das cinzas, sempre, com muita confiança. Aí, eles logo, aconteceu um burburinho, quer? Eu falei, não, quer? Não, eu vou tocar sozinha. Ele me chamou no ar. Nós tínhamos os microfones e tudo. Agora eu vou chamar uma menina lá de Minas Gerais, de São João del Rei. Ele era de Belo Horizonte. E nesse programa de samba de raiz, ela vai cantar uma obra pra gente. O nome dela é Cláudia Elizabeth. E que é isso, e que é aquilo. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, João, tudo bem? E você? Que prazer estar com vocês aqui. O que você vai tocar pra gente? Eu falei assim, João, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu sei que eu estou diante de verdadeiros ícones da música, de samba, canção e de chorinho brasileiros na Europa. Eu peço permissão e peço licença humildemente para poder tocar o meu número. Eu espero que vocês gostem. Como Vinícius de Moraes já falava, para fazer samba, você tem que ter um pouco de dor. Um pouco de sofrimento. Faltou, né? Um pouco de sofrimento. Então eu vou cantar essa música. Posso fazer a capela? Lógico. Eu cantei essa música assim, ó. Aí comecei a dedilhar no violão e comecei. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Nossa, que coisa. Aí explodiu. Aí, todo aquele burburinho se calou dentro do estúdio. É um estúdio grande. E assim, eu senti aquela confiança, minha mão suando muito. E assim, sabe quando você sente assim o coração parar, a respiração descompassar, aquela coisa toda. Aí eu dei o meu recado. Que é isso, minha gente? O pessoal deve ter ficado imaginando isso. Quem é ela, né? E eu continuei. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai levar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões em pó.
ouça-me bem, querida. E comecei a cantar com toda aquela Energia. Uma alma, né? Ele me agradeceu e saiu. Aí depois disso, quem estava ouvindo o programa? O Mathieu, que era um holandês, casado com uma brasileira, porque o programa era ao vivo pela internet. E o João tinha muita influência. E eu fui convidada para tocar no bar do Mathieu, um holandês, dentro de Amsterdã. Chique, Luz. Era aquilo, o primeiro show. Era o que eu buscava. Era Você buscava um bar. Toquei durante 1 ano e meio, de quinta a sábado, nas noites. Já tinha um público que me acompanhava, porque eu fazia bossa nova, samba bossa, MPB, né? E o João me chamou e falou assim, Cláudia, é assim, o nome Cláudia Elizabeth Silva não combina com você. Eu não posso te colocar como Cláudia Elizabeth, que não combina com MPB. Eles vão achar que é uma cantora gospel. E se eu te colocar de Cláudia Silva, eles vão achar que é uma cantora de bolero. Nós temos que arrumar um nome para você. Falei, João, Cláudia Moreno. Estava nascendo Cláudia Moreno. Branca Moreno. Ele virou para mim e falou assim, eu tinha luzes no cabelo, que nessa ocasião eu já me sentia gente da terra. Então aquele cabelão comprido eu já tinha cortado, tinha luzes no cabelo, eu sou branquinha. Ele falou assim, Cláudia, mas como isso? Cláudia Moreno, uma pessoa clara, com luzes no cabelo? Eu respondi para ele, porque na terra de gente loira eu sou morena. Cláudia Moreno. Incrível. E aí? Nasceu Cláudia Moreno. Nasceu a nova estrela. Nasceu Cláudia Moreno, que começou a cantar MPB, e daí muitos bares foram fechando comigo. Eu fui tocar em 3 cidades da Alemanha, fui tocar na Bélgica, e já passei por Lisboa, pela França. Bélgica está proibido de falar, porque nós perdemos a Copa, saímos da final, corta essa parte, porque saímos da final em função dessa Bélgica. Se outros lugares você pode falar. Fui tocar na igreja Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja lusa brasileira em Amsterdã. Eu falei assim que eles me tiraram do pecado e me colocaram dentro da igreja, que eu fui tocar num casamento e de lá não saí. Eu fazia parte do grupo de louvor da Carismática, eu era uma espírita. Eles me aceitaram muito bem na quarta-feira e o louvor do domingo. Que bacana, que coisas diferentes. A gente vai a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, estamos de volta aí com o programa Páginas da Vida. Hoje, da nossa companheira aí, Cláudia Moreno, uma sanjoanense internacional. Lembrando a você que está acompanhando a gente, que agora nós estamos também no YouTube, Páginas da Vida São João del Rei. Os vídeos desse programa você pode pegar lá na internet, no YouTube, Páginas da Vida São João del Rei, e você vai ter sempre uma história bonita, conforme a Cláudia tem hoje aí. Uma pincelada em Amsterdã, uma pincelada na Holanda. Amsterdã, como Belo Horizonte, eu entrei com tantas dúvidas, né? Tive minha oportunidade para poder tocar, desenvolvi a minha identidade como Cláudia Moreno, toquei em muitos lugares, muitos pubs, holandeses, ingleses, brasileiros. Tenho amigos muito fiéis, como em outros lugares, São João del Rei, em Belo Horizonte. Como eu te falo, os amigos sempre muito presentes na minha vida, Jean. E eu tive a oportunidade de estar tocando também, como eu tinha dito para você, dentro da igreja Nossa Senhora de Fátima, que eu fazia o grupo de louvor, e da Carismática, né, que é o grupo que eu amo de paixão, chamado Servos do Amor. E através de todo esse contato com portugueses, eu posso te dizer, assim, tirar até uma onda, que eu fui a única brasileira
convidada para cantar um fado. Eles usaram o altar da igreja e nós fizemos um festival de fados na data de, se eu não me engano, de São Martinho. E eu usei um chale preto, nesse dia eu não toquei, só cantei. E eu tive um violonista, na viola portuguesa, que veio de Lisboa para me acompanhar. Foram momentos maravilhosos. Que coisa chique, hein? Então você imagina, para uma menina vindo do interior de São João del Rei, tá naquele movimento de Amsterdã, fui convidada em 3 bares, 3 festas da Alemanha, e passando por tantos lugares da Europa, podendo estar mostrando a minha arte. E o mais interessante, e legal. Que legal. Correndo de polícia, que não vai dar oportunidade da gente contar essas histórias, né? São muitas. São muitas, né? Eu não podia ir de avião, mas eu ia de trem. E eu tocava. E assim, o que eu quero ressaltar nesse nosso bate-papo, que a música brasileira é um dos maiores patrimônios que a gente tem. Ela tem que ser muito reconhecida. Nós temos faculdades nos Estados Unidos que tiram um dia da semana para estudar a bossa nova, porque ela é mais complexa do que um jazz. Brincadeira, Né? Você chega lá fora e você vai e conversa com um holandês, ele está tomando um drink num pub, alguma coisa, ele pede para você tocar Vinícius de Moraes, Baden Powell, sabe? Elis Regina, Belchior. Então você vê que você tem um tesouro na mão. E eu nunca toquei lá fora, claro que chegou um determinado momento que eu já estava cantando inglês, já estava mais íntima com a língua, né? Eu gosto muito de Edith Piaf, então eu gosto de cantar fantástica, né? No Regrette Rien. Nossa, você não tem jeito de cantar essa música. Eu não sei se tocar eu conseguiria, mas... Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni la bien quand ma fête, ni le mal, tous ma belle vegan. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, pour toujours ma femme. À belle souvenir, j'allume les flammes, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'y balayer mes amours, avec l'électremolou, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Calma vie, calma joie, reposer, só commence avec toi. Hoje você não está cantando, você está encantando. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Essa música é um hino, né? É um hino. Eu amo Edith Piaf, então essa foi uma das músicas que eu aprendi a conhecer, a amar, mas a minha bandeira era música popular brasileira e bossa nova. Eu fui conhecida como a única brasileira em Amsterdã que não tinha familiares e nem, no caso de casamento, né, que pudesse ter um documento. Eu era genuinamente brasileira, a menina do violão do Brasil, que era a capa do Brasil no meu violão, e que cantava bossa nova. É uma abertura, já tivemos outros companheiros que passaram por aqui, tiveram oportunidade também em outros países. Acho que a música é uma grande abertura para o mundo, né? Sim. Você tocando violão, cantando a sua música, principalmente a música popular brasileira, é uma abertura de portas, né? É um cartão de visita. E tem mais algum detalhe que você gostaria de colocar de Amsterdã? Ou por que saiu de Amsterdã depois? Fechou o ciclo dos 8 anos. Além de ter fechado o ciclo dos 8 anos, que a cada ciclo que eu vivo, eu começo a entender melhor o porquê que eu vivi aquilo. Foi um pedido da minha filha que quis voltar para o Brasil. A princípio eu vim realmente muito contrariada, porque eu amo os holandeses, eu amo a Holanda, eu amo, meu país do coração. E só que hoje em dia eu entendo, Jean, que a minha missão para dentro de Amsterdã foi
Mais um desafio para uma Fênix vencer. Aquele bar que eu queria tocar, eu consegui tocar em todos os bares que eu quis. Todos. De um bar nasceu essa multidão de bares. Entendeu? E o reconhecimento, né? O reconhecimento. E outra coisa, assim, na minha parte, no meu reconhecimento pessoal, não é profissional, eu aprendi a falar a língua e eu tenho certeza que eu ajudei muitas famílias, eu e minha filha, que foram para Amsterdã, que não sabiam falar nada, que foram no auge do inverno europeu com os agasalhos do Brasil, ou seja, não representava nada, que eram muito finos, e eu ajudei muito, traduzindo entrevistas para os brasileiros, sem enganar ninguém, ajudando as pessoas com cestas de lanche, com agasalhos, que faltaram muito, arrumando trabalho para as pessoas. Então, assim, eu vim para cuidar. Mais uma vez eu te repito isso. A minha função é cuidar. A liberdade de Amsterdã fez você se sentir um pouco diferente dos shows que você tinha no Brasil? Era diferente fazer o show lá em função disso? Porque Amsterdã é a capital, né, da liberdade no mundo. Uhum. Isso era um pouco mais complicado em função da liberação das drogas, em termos gerais, sendo que no Brasil ela existe, mas é um pouco mais fechada, mais regulada. Para o artista, foi mais fácil ou mais difícil isso, conviver com o público com tanta liberdade assim? A liberdade de Amsterdã é mundialmente conhecida. Só que você vivendo lá, você vê que existe uma liberdade... Organizada. Lá as crianças, você pode fumar maconha, você pode se prostituir, você pode ter a religião, você pode fazer o que você quiser. Só que as escolas orientam. Ela pega a mão das crianças, leva e fala assim, você vai ficar igual a eles. Você quer? Então é uma liberdade assistida. Tá? O que me diferenciou do Brasil, por favor, eu não quero que as pessoas que estão ouvindo achem que eu não sou nacionalista, não é isso. Eu digo da experiência lá fora que eu tive já. Não foi tanto a liberdade de Amsterdã que me valorizou, mas foi o respeito holandês que me valorizou. Eles souberam respeitar quem era aquela pessoa que estava chegando. Eles souberam escutar o trabalho que eu tinha para oferecer. Eles souberam entender a minha mensagem, tanto como faxineira, como trabalhando numa obra, como musicista. Eles souberam respeitar a Cláudia Elizabeth Silva. Você como mãe também, né? Como mãe, porque minha filha estudava. Hoje em dia a realidade da minha filha faz um curso de comissária, ela está sendo cotada para ir trabalhar em Dubai, de uma cultura que ela aprendeu em Amsterdã em 5 anos, ela fala 3 idiomas. Que coisa. E ela era uma imigrante. Alguém precisava negociar ou investir nela? Não. Eles me respeitaram como Cláudia Elizabeth Silva e como Cláudia Moreno. Como é que ficou os estudos dela? Quando chegamos no Brasil, eu não voltei nem para São João del Rei, nem para Belo Horizonte, eu voltei para Sertãozinho. Por que Sertãozinho? Bem, eu tinha amigos de Sertãozinho, né, que moravam lá na Holanda, e que falaram comigo que Sertãozinho era uma cidade muito boa para se viver, perto de Ribeirão Preto, que tinha futuro promissor, muito trabalho, e eu paguei para ver. Eu não queria mais viver onde eu tinha vivido, eu queria descobrir novos desafios. Mais uma vez a Fênix estava reconstruindo as suas plumas, né? E eu vim para Sertãozinho. Quando chegamos em Sertãozinho, a Yasmin teve que fazer uma reavaliação escolar, porque os conhecimentos não batiam muito, mas ela logo se adaptou e conseguiu levar adiante os estudos dela e terminar. Olha aí, Sertãozinho, hoje nós estamos bombando em termos de audiência. A Claudinha mandou um recado para você, muito especial, que você é uma pessoa muito especial na vida dela, que você passou pelo caminho quando ela trabalhava no hospital em Sertãozinho. E ela cuidou da minha princesinha Larissa, quando esteve internada. Hoje é um anjinho, descansou. Ela sempre vinha aqui com toda essa alegria para receber na porta da UTI e nos oferecia uma água que ela chamava de água da paz para nós. Como que é para você receber esse carinho? Tem mais coisas aqui, mas se a gente for falar tudo, não dá tempo suficiente. A água da paz, ela surgiu quando eu trabalhava no hospital
E o meu foco de cuidado são crianças de 500 gramas a 12 anos nas UTIs. Eu já trabalhei em todas as áreas, mas foi o meu fundamento. Então eu acompanhava toda a aflição que os pais passavam. Quando tinham pais que moravam fora, eu pegava as roupas dos pais e da criança, levava para minha casa, lavava, passava e entregava limpo no hospital para as crianças. Mães que não podiam, de repente, ficar fora, que estavam fora, né? Que não podiam ser admitidas lá no hospital junto com a criança, que estavam na UTI. Eu recebi uma família dentro da minha casa por 60 dias, eles ficaram hospedados enquanto a criança estava na UTI, que hoje em dia é o Miguel, que é o meu sobrinho amado do coração, né? Então, a Água da Paz surgiu para me tirar esse sofrimento dessa mãe e desse pai, porque eu brincava com eles, surgiu uma brincadeira, mas depois a coisa se tornou séria. Eu falei, gente, nada de choro, nada de reclamação. Eu pegava vários copos descartáveis, colocava numa bandeja, dava para a médica, para minha enfermeira-chefe, para minhas colegas, para os pais, falei, vamos tomar Água da Paz, porque enquanto a gente está tomando água, a gente tem bons pensamentos. E assim surgiu a Água da Paz. Pois é, ela agradece a Deus por ter conhecido você, que você tem um lugarzinho no coração dela e que você faz parte do livro dela chamado Vida, de Janaína de Sertãozinho, hein? Sertãozinho bombando aqui. Jana. Isso é muito gratificante também, né? Mas você, quando faz essas coisas, você não pensa nessa gratidão das pessoas, né? Você pensa em servir. Eu vim para cuidar, né? Então eu não espero reconhecimento, que ninguém... Eu estou assim, emocionadíssima, porque eu agradeço muito o reconhecimento público que eu estou recebendo agora, né? Da sua cidade de nascimento, né? Exatamente, né? E quando eu faço essa atitude, para mim me sentir uma pessoa melhor, Jean. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu busco ser isso. Então eu não posso me sentir uma pessoa melhor se eu sei que alguém muito próximo a mim está precisando de mim e eu não estendo a mão. E eu fico gratificado de ver, de ter a oportunidade de te dar também essa gratidão, né? Porque eu creio que você é tão importante conforme o monumento que existe na cidade. Muito obrigada. Porque é parte forte dessa história de São João, que não ecoou só aqui, né? Se ecoou para esse mundo afora que você está tendo a oportunidade de conhecer, de viver e levar o seu recado, levar o seu serviço. Muito obrigada. Vamos tocar mais uma musiquinha? Enquanto eu vou achando aqui, procurando aqui outras pessoas que estão mandando recado lá de Sertãozinho, São Paulo. Aquele abraço. Eu agora vou fazer um número de um cantor da MPB que eu gosto muito, que é o João Bosco, Papel Machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, de ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo o céu colorido, brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, de ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo o céu colorido, brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai
batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê, dara da dara dum dum, duera duera dum 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 duera duera dum 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 dum. Brinquedo de papel machê, dara da dara dum dum, duera duera dum 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 duera duera dum 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 dum. Brinquedo de papel machê. É o som de mais um mineirinho aí, mineirinho de Ponte Nova. Olha, o programa hoje está bombando, música de qualidade aqui na Ecológica, onde também a sua história faz a diferença. Olha aqui, mandaram mais um recado de Sertãozinho. Laura Pires, moro em Sertãozinho e hoje você está recebendo na sua rádio uma contadora maravilhosa, Cláudia Moreno. Ela tem uma história de vida incrível. Eu a conheci e me apaixonei pela sua voz, que canta e encanta. O mesmo raciocínio de mineiro aqui aconteceu lá também em São Paulo. Que coisa maravilhosa. É sinal que foi verdade que eu te falei antes. E foi através dela que eu me encantei pela música e pelo gosto de querer tocar um instrumento. E hoje eu toco cajon, é isso? Carrom. Carrom. É. Isso é francês? Não, é peruano. Peruano. É um instrumento peruano, né? Ela foi a minha inspiração e minha maior professora. Não é muito difícil falar de Cláudia Moreno. Difícil é não se deixar contagiar por ela, com sua energia, seu sorriso e sua alegria. Uma mulher de 1000 talentos. Então, mais do que merecido que essa tarde BH conheça a história de Cláudia Moreno. Parabéns, meu amor, sucesso sempre para você. Muito Beijos. É da nossa amiga de Belo Horizonte, né? Ela a tá em Laura Sertãozinho. Pires, ela está em Sertãozinho. Uhum, é. Mas ela falou que Belo Horizonte também vai estar ligado com a Sim, gente, a nossa somos capital. amigos. E você é atleticano ou cruzeirense? Eu sou atleticana. Meu Deus, nem tudo é perfeito. Nem tudo é tá perfeito. vendo? Eu deixei Faz pra falar parte no da vida, final, né? você viu, né? Pra você não Tranquilo. sofrer. Então, tá tudo bem, tá em casa. Mas dando sequência das suas histórias de Sertãozinho. Eu cheguei em Sertãozinho em 2011, no dia 31 de janeiro, com uma filha para acabar de criar com 10 anos, com 15 anos, desempregada, desconhecida, com malas, uns violões. Fui ficar hospedada no quarto da casa de um irmão, de uma amiga minha lá de Amsterdã, e comecei a divulgar para todo mundo que meu nome era Cláudia Moreno e que eu tocava violão e cantava na noite já. E divulguei para todo mundo. Eu não via uma luz no fim daquele túnel, mas mais uma vez a fênix estava sendo reconstruída as suas plumas. A vida foi tão boa para mim que a família Moreno é uma das famílias mais influentes e ricas da cidade. E eles pensaram que eu fazia parte da família e que eu era rica e que eu tinha dinheiro porque eu era moreno. Mas Moreno surgiu em Amsterdã há 15 anos atrás, porque na terra de gente loira eu sou morena. Lá já não era a mesma coisa, né? E o que aconteceu? As portas todas se abriram. A prefeitura começou a me chamar para fazer evento. Então, naquele ano de 2011, no dia 8 de fevereiro, foi a abertura do carnaval. Eu fiz a abertura do show do... Ai, gente, como é que é aquele grupo? Grupo de pagode. De pagode. Lá de Ribeirão Preto. Só com a ajuda dos universitários a gente vai saber e depois a gente Não, me fala. fugiu agora, Então eu comecei a tocar lá, as famílias muito tradicionais abriram as portas para mim, eu comecei a tocar. Passaram-se algum tempo,
O grupo, desculpa, chama Sambô. Sambô. Eu fiz a abertura do Sambô na Praça de Sertãozinho. Então, passou muito tempo, assim, alguns meses, eu fiz uma prova em Ribeirão Preto, no Hospital São Francisco, que era para o Hospital Neto Campelo, onde eu atendi a filha da Janaína. Certo. Eu passei nessa prova, comecei a trabalhar e fazia musicoterapia com meus pacientes, levava violão para cantar para eles, além de trabalhar como auxiliar de enfermagem, tocar na noite. E o que aconteceu? Hoje, 7 anos e meio depois, eu consegui coisas que até tem pessoas que da própria terra ainda não conseguiram. Só que eu também não consegui entender, Jean, o que eu fui fazer em Sertãozinho. Em Belo Horizonte, o meu O que te ligou aqui, o Sertãozinho? Tinha alguma pessoa que vivia lá, não? Não, o que me ligou foi essa querer crescer na vida através de indicações de amigos, tá? E era uma cidade que estava crescendo, estava progredindo. É uma cidade do agronegócio. Então, na época, era muito forte as usinas e tudo. Depois, com a crise, a coisa foi caindo. Mas eu já trabalhava como musicista, como enfermeira, né? Então, em Belo Horizonte, a minha missão foi a minha mãe. Em Amsterdã, foi minha autodescoberta e ajudar aqueles brasileiros através da minha tradução da língua que eu tinha aprendido a falar lá. Caí em Sertãozinho. Alguns meses depois que eu estava trabalhando no hospital, eu conheci uma família, a família Maiello, onde estava nascendo o Eduardo, 2 anos depois que eu tinha chegado lá. O Dudu nasceu prematuro, com problema de saúde, e eles me encontraram, que era a minha especialidade, cuidar. Quem é o Dudu hoje? É uma criança de 5 anos, que nasceu no dia do meu aniversário, então foi o meu encontro da minha alma gêmea nesse mundo. Ele tinha um prognóstico muito fechado de saúde, hoje em dia ele fala, ele anda, ele lê. Eu costumo falar que eu tenho 2 filhos no mundo, eu tenho a Yasmin e o Eduardo. Que coisa, hein? Então, o meu ciclo está acabando agora, de 8 anos, né? Porque eu já sinto que o Eduardo já pode andar com as próprias pernas dele. Então, assim, o Dudu é o amor da minha vida, sabe? Como o Miguel é o amor da minha vida, como a Lala, que é a filha da Janaína, como tantas crianças que passaram pela minha vida. Então, a minha missão em Sertãozinho, além de continuar com o meu trabalho de música e também de estar divulgando a minha carreira, foi basicamente o que eu venho falando com você desde o começo do programa: cuidar. Olha, a Lara também de Sertãozinho mandou um áudio. Vamos ouvir esse áudio e a gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar, sou teu sorriso ao ganhar um beijo teu. Eu sou teu corpo inteiro a te arrepiar, quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia, sou teu luar em plena luz do dia. Sou tua pele e proteção, sou teu calor,
tua vida, sou meu eu em você. A sua voz me remete. Vou fazer um pedacinho aqui para ela matar a saudade. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar, o seu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar, quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia. Eu sou o teu luar em plena luz do dia. Sou tua pele e proteção, sou teu calor, sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida, teu sangrar ao ver minha partida. Sou teu peito a apelar, gritar de dor, ao te ver ainda mais distante do meu amor. Sou teu ego, tua alma, sou teu céu, teu inferno e a tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada, sou apenas a tua amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. A menina Paula Fernandes. Paula Fernandes. A Paula Lara adorava. Fernandes, Era uma característica. Como a Lara, as outras pessoas que frequentavam bastante o bar, eu recebia como se estivesse recebendo em casa, na sala da minha casa. Que coisa. Eu sabia o nome de cada cliente e cada música que eles gostavam. E essa percepção, e como você conseguia? Porque a variação de cliente na noite ela é bem variada, né? E bares diferentes, né? É. Que você frequentava ou não? Aquele determinado bar já tinha aquele determinado público que frequentava sempre? Não havia tanta variação para você saber isso? Esse bar que eu tocava em Sertãozinho foi um dos primeiros bares que eu toquei quando eu cheguei lá, chamava Parô. E eu tocava, já tinha 1 ano e meio que eu fiquei tocando lá, então já era um público muito fiel, que gostava do meu estilo de música. E, além disso, você tem que ter uma percepção. Porque quando você está tocando violão, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Eu estou recebendo, não são clientes do bar, são amigos da minha casa, que eu tenho o bar como minha segunda casa. Então eu me sinto muito à vontade, sabe? Se eu errar, eu peço desculpa, começo de novo. Quem tem vontade de cantar, eu toco e a pessoa canta comigo. Quem sabe tocar, eu canto e a pessoa toca para mim tocar, para mim cantar. Então, assim, é aquele espaço que as pessoas têm depois de um dia de trabalho, que elas sabem que elas vão chegar lá, que elas vão encontrar grandes amigos, que elas vão comer alguma coisa gostosa, uma bebida gelada, e vai encontrar com uma pessoa que recebe eles como se estivesse recebendo em casa. Você, além de levar para eles uma boa música, você leva também terapia. Exatamente. Esse é o jeito mineiro de ser, que eu estou levando lá para fora.
Isso é uma coisa bem Minas. Meninas. Aqui, como que foi para você a gente passear nesse circuito da Cláudia Elizabeth Silva, na outra Cláudia de Belo Horizonte, A Cal Taylor. a Cal Taylor, né? E também na Cláudia Moreno. E ao mesmo tempo, a gente fazer esse circuito entre São João del Rei, BH, Amsterdã e atualmente a Bela Sertãozinho também. Jean, para mim foi uma volta ao tempo. Assim, eu tô extremamente, foi uma tarde agradabilíssima ficar com vocês todos, relembrar momentos da minha vida, te agradecer enormemente pelo carinho que eu fui recebida no estúdio por todos e ser valorizada como prata da casa, porque eu sou prata da casa. Aonde eu for, eu vou levar o nome de São João del Rei comigo. Eu vou levar o nome de Belo Horizonte, eu vou falar que eu estive em Amsterdã. Sertãozinho. De Sertãozinho. Eu vou falar sobre o Conservatório de Música Padre José Maria Xavier para que as pessoas conheçam. A importância dele. A importância, que é um patrimônio da nossa cidade. E a gente precisa de oportunidades como o programa, como o seu programa, sabe? Da gente estar podendo ter voz ativa. Ter oportunidade de expressar Exatamente. E assim, as suas experiências, né? Trocar experiência. Né? Fazer uma volta na minha história e ver como tudo que eu fiz na minha vida, já eu não arrependo de nada. Tudo valeu a pena. E o que foi mais importante? O amor é que valeu a pena? O otimismo. Otimismo. 100% otimista. A fé. O acreditar. E pensar que não é o fazer mais ou menos. É o fazer sempre muito bem feito. Determinar. É determinante. Disciplinar. É determinante que você entre para fazer tudo muito bem feito. É determinante que você entre numa relação, numa amizade, numa profissão. De cabeça. De cabeça, com muita paixão. Com alma. Com alma, com paixão, com alma, com otimismo, com fé. Sabe? Você tem que ter disciplina. E se você planta boas sementes, para colher os frutos, né? Não vão ser diferentes. A tendência é colher. A tendência é colher. E falar nisso, gostaria de mandar um grande abraço ao meu amigo Júnior Topa Tudo, que nos ajudou essa semana muito. É gente fazendo rádio com a gente. Olha, canta uma musiquinha pro Júnior, em homenagem da força que ele está dando pra gente. É possível? Com certeza. Júnior, eu queria agradecer todo o apoio que você está dando ao programa do Jean. E eu espero que essa força continue, porque é inovador esse programa. Eu, que sou uma prata da casa, eu estou encantada com o programa. E esse programa que nós gravamos aqui hoje vai muito longe. O nome da sua empresa, o seu nome, o nome da rádio, do programa, vai para Amsterdã, para a Europa toda. Então, muito obrigado. E uma declaração de amor que eu queria cantar agora, agradecendo o carinho que eu fui recebida aqui. Obrigado. Tá bom? Valeu. Um abraço também para o pessoal do Circuito Pneus, que desde o início está junto com a gente, acreditando nesse projeto, de gente como a gente, mostrando a sua história, como hoje está aí, para a gente poder encerrar com essa voz maravilhosa, essa energia fantástica. Ela, Cláudia Moreno. Que saudade, hein, gente? Já tá dando saudade. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminho das horas, mas o que passa é a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor.
alegria é o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 É, gente, bonito demais. Estou até emocionado de ver essa coisa chique no último que tivemos aqui hoje, a nossa companheira Cláudia Moreno. Acredito e perdi até o raciocínio. Deixa rolar. Quero agradecer a você, internauta, você, ouvinte do rádio, você, ouvinte e telespectador do Facebook e também do YouTube. Compartilhe, porque aqui está a história de gente da nossa terra. Tchau, tchau, um abraço.